Olá, meus amigos, boa noite, louvado seja Deus. Estamos iniciando mais esta noite com a graça e a permissão de Deus e também que o nosso Deus abençoe a você ricamente nesta noite que se inicia e também que Deus fale com todos nós através de sua santa palavra, que o Espírito de Deus nos ilumine, nos ensine, nos dê o entendimento daquilo que está escrito na palavra de Deus, porque é assim que funciona. Muitas vezes, se nós não tivermos o entendimento dado pelo Espírito Santo sobre a palavra de Deus, a gente vai apenas ler um livro de histórias, né? Então nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para compreender o que Deus quer falar conosco através de sua santa palavra. Está bem? Olha, antes da gente continuar, deixe o like para o canal, aperte o joinha, inscreva-se no canal se você ainda não se inscreveu e ative o sininho das notificações para você ser avisado quando lançarmos um vídeo novo. Muito bem, olha só que interessante. A Bíblia mostra no livro do profeta Daniel algo que aconteceu com ele, mostrando como Deus ele confirma a fé daquele que nele crê. Todo aquele que confia em Deus, Deus vai dar provisão. Todo aquele que realmente confia e não retrocede, viu? Não volta para trás. Não pode ser aquele crente que, tipo montanha-russa, né? Um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo. Um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo. Ou o chamado crente ioiô, né? Uma hora está lá embaixo, depois o ioiô sobe, está lá em cima. No outro dia está lá embaixo, depois sobe. Crente instável, né? A Bíblia, ela orienta a não sermos assim, tá bom? Senão não receberemos do Senhor coisa nenhuma. Está escrito aqui, em Tiago, capítulo 1. A referência bíblica está aí, Ali é dito que se nós formos instáveis, inconstantes, não receberemos do Senhor nenhuma coisa. Ou também, eu falei crente ioiô, né? Crente montanha-russa, mas também o crente onda do mar. Tiago fala isso nessa passagem, né? O crente que duvida, ou o crente que vacila, ou o crente que não é estável, que ele é instável, ele é como a onda do mar, vai e volta, não é firme, né? Olha, eu conheço um monte de gente assim, gente boa, mas porque é instável na fé, vive uma vida de sofrimento medonha, né? Crentes que ficam para cima e para baixo na fé, andam para lá e para cá, vão de igreja em igreja tentando achar uma solução, quando na verdade eles têm que mudar, eles têm que ficar firmes na palavra do Senhor. Aí Deus então começa a agir com o seu poder, tá bom? Isso é com todos nós, tá bem? Deus te ama muito, mas Ele precisa que você seja firme com Ele, não retroceda diante de nenhum problema, diante de uma circunstância difícil, diante do impossível. Tem pessoas que desanimam porque falam assim, eu busquei em Deus, mas o médico falou que não tinha jeito. Eu busquei, eu orei, mas disseram para mim que era impossível. Olha, as pessoas podem dizer o que elas quiserem e muitas vezes elas até falam com boa intenção. Gente, mas a palavra que nós devemos dar ouvidos, a palavra que nós precisamos acreditar é na palavra de Deus. Deus é maior do que qualquer ser humano, não é verdade? Maior é até pouco, né? Ele é infinitamente maior do que qualquer ser humano. Muito bem. No livro do profeta Daniel, então, há o caso de uma armadilha que prepararam para o Daniel. Estavam com inveja de Daniel, mas uma inveja lascada, porque Daniel servia a Deus. Então Daniel tinha duas coisas. Primeiro, a alegria no semblante, a alegria no seu espírito, a alegria na sua alma. Louvado seja Deus, né? Quem serve a Deus, quem crê em Jesus de verdade, quem nasceu de novo, né? Quem é cheio do Espírito Santo, quem crê no Senhor Jesus Cristo, é uma pessoa alegre, né? O semblante luminoso, sempre alegre. Tem os problemas que vêm, mas a pessoa parece que nem tem problema, né? Então a pessoa é feliz, é alegre, é a pessoa assim
que, puxa, ela tem prazer de viver, não é? Prazer de servir a Deus. Você sabe que isso incomoda muita gente? Se incomoda. Tem pessoa que tem inveja de você só porque você é feliz. Às vezes você pergunta assim, nossa, por que as pessoas têm inveja de mim, hein? Por que as pessoas implicam comigo? Eu não tenho nada, eu sou uma pessoa simples, sou humilde, não tenho nada material, né? Eu trabalho para viver, eu ganho o mínimo, eu não tenho nada para que as pessoas tenham inveja de mim. Mas se você é feliz porque está em Cristo, muita gente vai se incomodar. Você sabe como que muita gente quer ver você? Muita gente quer ver você para baixo, chorando, né? Murmurando, melancólico ali, coitado de mim, que tristeza, não aguento mais. As pessoas amam ver você assim, amam, né? Não todas as pessoas, é claro, mas aquelas pessoas que estão afastadas de Deus ou que não conhecem a Deus de verdade, né? Então tem pessoas que elas vão gostar de você quando você está para baixo. Quando você está rastejando, aí elas querem dar um ombrinho para você, ficam com dó de você, gostam de você. Agora, quando você está alegre, né? Quando você está feliz, quando você está assim, feliz com a vida, de bem com a vida, meu Deus do céu, só isso já é motivo para as pessoas terem inveja de você, viu? Então é assim mesmo, fazer o quê? Vivemos num mundo assim. Só que o problema não é as pessoas terem inveja de nós, porque quem que tem inveja tem. Eu não posso obrigar a pessoa a não ter inveja, né? Eu não posso obrigar ninguém a gostar de mim ou não gostar de mim. Eu não posso obrigar ninguém a parar de fazer feitiçaria, macumbaria contra mim. Quer fazer, faz, não quer, não faz. Eu não posso impedir. Como é que a gente vai impedir, gente? Né? A questão sou eu, a questão é você, a questão somos nós. O que nós fazemos e somos diante do Pai. Porque se nós formos firmes, como eu falei agora há pouco, constantes na fé, sabe? Servirmos a Deus de coração e estivermos sempre felizes, o Pai cuidará de nós, nos protegerá, não permitirá que nenhum mal nos atinja. Ele mesmo é o nosso escudo. O inimigo manda os dardos dele, mas esses dardos batem em nós e voltam. Não é assim? Muito bem. E outra coisa que Daniel tinha também, agora há pouco eu falei, né? A alegria de servir a Deus. E outra coisa que Daniel tinha, ele era honrado por Deus aqui na terra. Ou seja, Daniel só prosperava em tudo. Quando eu falo prosperidade, não é só no sentido financeiro, inclui também, porque Daniel ficou muito rico lá na terra que ele estava, tá? Porque ele servia a Deus. Todo mundo que serve a Deus tem provisão, viu, gente? Existe o evangelho da prosperidade, sim. Tá? Tem muita gente que ataca, né, a teologia da prosperidade, o evangelho da prosperidade. Mas peraí, o evangelho não prega miséria. O evangelho prega prosperidade. Exatamente. O evangelho prega que a pessoa prospere, que a pessoa cresça, que a pessoa vá para frente. Se prosperidade fosse pecado, então Abraão pecou porque a Bíblia diz que ele era muito rico. Isaac pecou porque herdou a herança do pai. Jacó pecou porque ficou muito rico trabalhando, ganhando seu dinheiro. E José? José ficou dono do mundo. Meu Deus do céu, tem gente ignorante, né? Tem gente que nem sabe o que fala, escuta cantar o galo, mas não sabe na onde, né? A teologia da prosperidade. É claro que a gente sempre ensina, né? A Bíblia ensina e nós repassamos esse ensino. Não se pode amar o dinheiro, tá? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não se pode barganhar com Deus. É evidente que não. Claro que não. Tudo que nós recebemos de Deus é pela fé e não pagando, não é? Claro, óbvio, mas tudo bem. Então, Daniel, ele prosperava porque servia a Deus. Então, Deus ele dá primeiro a paz no coração, a alegria no coração e, como consequência da nossa fé nele, ele também nos dá a provisão material para esta terra. Muito bem, então estava lá aquele pessoal invejoso com Daniel. O povo invejoso, um olho obeso, né? Eu sempre brinco, não era nem olho gordo, era olho obeso. Escorria gordura dos olhos assim, né? Tanta inveja. E aí armaram uma armadilha para Daniel. Uma armadilha legal, segundo a lei daquele país. E por fim, para resumir a história, você pode ler essa história no livro do profeta Daniel, no capítulo 6, então está a referência aí.
Então, acabaram jogando Daniel na cova dos leões, porque elaboraram lá uma lei que a pessoa que descumprisse aquela lei seria jogado na cova dos leões e não tinha como retroceder a lei, tá bom? Depois você leia com detalhes na sua Bíblia, mas o que aconteceu foi isso. Daniel então foi jogado na cova dos leões, gente, leão, o rei dos animais, né? O rei das selvas, o bicho brabo ali, leões famintos. E eles esperavam, os inimigos de Daniel, né? Esperavam que os leões devorassem Daniel. O rei daquela terra, o rei Dario, ele gostava muito de Daniel, mas até o rei Dario foi enrolado naquela lei. Ele fez uma lei induzido pelos inimigos de Daniel. Ele nem sabia que estava fazendo uma lei para prejudicar Daniel. Então ele foi, vamos dizer, entrou de inocente na história, né? Entrou de gaiato aí, como se diz. Então nem o rei podia fazer alguma coisa. Bom, Daniel foi jogado na cova dos leões, o rei aquela noite não dormiu, porque ele era amigo de Daniel, mas ele fez aquela lei sem saber, se ele soubesse ele não faria, entendeu? Já aconteceu assim com você também? De repente você acabou prejudicando alguém sem querer, dói no nosso coração, né? A gente prejudica sem saber, de inocente, muitas vezes acontece, né? Mas nós temos um Deus que nos perdoa e que sabe do nosso coração, né? Deus conhece o teu coração, viu? Se você andou prejudicando alguém sem querer, de fato você não tinha intenção, mas aconteceu, olha, Deus é Deus para te justificar, tá bom? E preparar um meio para que tudo se resolva. Pode ficar tranquilo, tá bom? Muito bem. Então, Daniel estava lá, passou a noite na cova dos leões, né? Para todo mundo, Daniel já tinha sido devorado, não tinha nem os ossos dele mais, né? Daniel já estava devorado na cabeça dos inimigos de Daniel. O rei naquela noite não dormiu, de tristeza, de angústia, né? Passou a noite em claro, ali aquela insônia, pensando, meu amigo Daniel, e agora, e agora? Assim que o dia amanheceu, o rei foi até a cova, até pensando, né? Quem sabe se o Deus que Daniel tanto cria, o Deus que Daniel tanto falava, livrou Daniel dessa cova, quem sabe, né? E o rei foi lá então, e o rei chamou por ele. Olha aí o que diz o texto, livro do profeta Daniel, capítulo 6, versículo 20, diz assim, o rei foi até lá, né? Chegando-se ele, o rei, à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Olha a voz de um amigo, né? O rei, na verdade, ele tinha um fio de esperança, mas na cabeça do rei, ele foi lá falar por falar, né? Chorar ali na cova dos leões, ali pela perda do seu amigo. Quando vê a surpresa, né? Olha como Deus surpreende quem confia nele, gente. Quando parece que está tudo perdido, Deus entra com a provisão. Oh, glória a Deus, oh Deus bendito e santo, né? Que é bom servir a Deus, gente, com firmeza, integridade de coração. Os nossos inimigos são muitos, aqueles que nos caluniam são muitos, aqueles que têm inveja de nós são muitos, aqueles que nos perseguem são muitos, mas maior é aquele que está conosco, que é o nosso Deus. Maior é aquele que está dentro de nós, que é o Espírito Santo. Ele nos conforta, nos consola, e o tempo dirá quem é que está certo e quem está errado. O tempo sempre mostra, porque o Espírito de Deus é justo, sabe? Porque ele é Deus, ele é justo. Bom, quando veio a surpresa. Olha o versículo de número 21. Lá do fundo da cova vem uma voz. Olha aí. Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Olha, Daniel respondeu, rei, fica tranquilo, salve ao rei, né? O Daniel prestava obediência ao rei, ele honrava ao rei, né? Salve ao rei,
Olha, o Deus vivo a quem eu sirvo enviou um anjo e o anjo fechou a boca dos leões. Que bênção, né? Gente, um ser espiritual, porque os anjos, eles são espíritos, tá bom? Os anjos não são espíritos de quem morreu, por favor. Quem morreu é uma classe de ser. Anjos é outra classe, tá? Quem morre não vira anjo, tá bem? A Bíblia faz essa separação. Anjos são um tipo de criatura que Deus criou. Ser humano é outro tipo, tá bem? Mas os anjos são seres espirituais. Eles não têm corpo físico, né? Mas veja que Deus enviou um espírito, que no caso um anjo, né? Para fechar a boca dos leões. E você sabe, meu amigo e amiga, que os anjos do Senhor estão sempre sendo enviados por Deus para nos proteger. Olha a referência bíblica aí, ó. A Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores, quer dizer, eles são enviados para servir. Ministrar quer dizer servir. Para servir quem? Aqueles que hão de herdar a salvação, aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador e aqueles que servem ao Senhor, viu? Porque também se você diz que aceitou Jesus, mas não serve ao Senhor, se você diz que aceitou Jesus, só vive fazendo porcaria, vive pecando e não para de pecar, aí você vai ter prejuízo, né, filho? Não adianta reclamar depois, né? Veja que Daniel falou, olha, eu sou inocente diante de Deus, eu não fiz nada errado. Quando nós sofremos porque fazemos o que é errado, então nós não podemos reclamar, né? Eu pequei, então eu tive o resultado do meu pecado, que é maldição, tá? Mas agora, pecou, mas você se arrependeu, confessou o pecado, abandonou, Deus te perdoa, Deus te ajuda a sair dessa situação, ainda que muitas vezes você precise ser responsabilizado pelo seu erro, tá? Mas Deus ajuda você a sair do enrosco, se você tiver arrependimento verdadeiro. Muito bem. Então, os anjos, eles vêm nos ajudar. Por isso que você precisa se manter constante na fé, entendeu? Olha que interessante que é. A Bíblia diz que os anjos do Senhor, os anjos de Deus, eles obedecem à voz de Deus. Olha a referência bíblica aí, ó. Os anjos só obedecem à voz de Deus. Você sabe que a voz de Deus, muitas vezes, ela é falada pelos nossos lábios. Por exemplo, quando eu digo assim, ó, fui sarado pelas feridas de Jesus. O que eu acabei de falar? Falei algo que está na Bíblia. Então, é a voz de Deus, porque foi Deus que falou isso, né? Quando eu digo assim, nada temerei, porque o Senhor está comigo, também é a voz de Deus. Eu falei, mas falei palavras de Deus, então eu repeti o que Deus falou, né? Quando eu digo assim, o meu Deus vai suprir cada uma das minhas necessidades, pronto, repeti o que Deus falou. Então a palavra de Deus foi falada pela minha boca, tá? Quando eu digo assim, tudo posso naquele que me fortalece, falei de novo a palavra de Deus. Você está entendendo? Lembra que eu falei para você? Olha a referência de novo aí, que os anjos de Deus obedecem a sua voz. Então, quando eu falo a palavra de Deus, os anjos vão obedecer aquilo que está sendo falado, entendeu? Os anjos vão trabalhar de acordo com aquilo que é falado pela minha boca, porque quando eu falo a palavra de Deus, é palavra de Deus, ainda que seja falada pela minha boca. Então os anjos vão cumprir essa palavra. O duro é que quando você é crente montanha-russa, quando você está em cima, você fala a palavra de Deus, aí os anjos vêm e te ajudam, te protegem, te guardam, mas quando você está embaixo, você só fala bobagem. Eu não aguento mais, eu vou morrer, ai que vontade de sumir, eu vou fazer uma loucura, eu vou voltar para o mundo, né? Eu vou tirar a minha vida, não é assim que a pessoa fala? Essas palavras são do diabo, não são de Deus, né? Não são de Deus. Eu não consigo fazer nada, eu não sou nada. Essas palavras não são de Deus. Então os anjos, eles ficam de braços cruzados ou de asas cruzadas, né? Não podem fazer nada, porque você fica falando as coisas do inimigo. Então quem vai agir na tua vida são os anjos do maligno. Você está entendendo a importância de você entender a palavra de Deus? Lembra que nós pedimos para o Senhor, para o Espírito Santo nos dar entendimento no comecinho desse vídeo? Ele está dando aí, ó. Então a partir de hoje, não seja mais um crente ioiô, nem montanha-russa, nem um crente onda do mar. Seja um crente rocha, que não se move da fé, tá? Estável em qualquer circunstância e situação. Aí você vai ter o mesmo livramento que Daniel teve, tá bom? E o que aconteceu com os inimigos de Daniel? Só para finalizar a história aqui. Eles é que foram jogados na cova dos leões, foram devorados, né? Imediatamente, mal chegaram ao chão lá, os leões engoliram.
Deus faz diferença, viu? Entre quem serve a Ele e quem não serve. E ai daqueles que nos perseguem. Por isso que a Bíblia diz, devemos orar por eles, para que Deus tenha misericórdia deles. Porque se eles não se arrependerem, o castigo deles será muito feio. E a Bíblia até diz que o dia que nós virmos quem nos caluniou, quem nos perseguiu, quem fez mal para a gente e não se arrependeu, o dia que nós vermos essas pessoas que não se arrependeram sofrendo, é para a gente nem olhar, é para a gente não se alegrar, é para a gente não ficar feliz. Bem feito para o meu inimigo que me perseguiu. Não. Deus, tem misericórdia deles. Me perseguiram, mas o Senhor me amparou. E eles agora não tem quem ampara eles. Pensa sobre isso, tá bom? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos falar com esse nosso Deus bendito e santo? Glória a Deus! Vamos falar com o Senhor então. Oremos. Pai celeste, Pai amado, Pai santo, Deus bendito, Deus de Daniel, glórias a Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, clamamos a Ti nesta noite. Clamamos a Ti, meu Pai, Te agradecendo primeiramente, Senhor, pela Tua fidelidade, pela Tua bondade, pelo Teu amor para conosco, pelo Teu amor para com essa pessoa que me ouve agora, essa pessoa que entendeu, Pai, que o Senhor a ama e que o Senhor tem anjos para enviar para ela, mas ela precisa ser estável na fé. Eu sei, Pai, que os problemas que essa pessoa está enfrentando hoje não são problemas fáceis, não são problemas pequenos aos olhos humanos, são problemas grandes e é por isso muitas vezes, Pai, que essa pessoa tem até a fraqueza de um dia estar em cima e outro dia estar embaixo, não é constante. Mas eu te peço, Pai, tem misericórdia dessa pessoa. Meu Pai, eu te peço, olha para o coração dela, ela ouviu a palavra e agora ela vai mudar, Pai. Eu peço a Ti então, meu Deus, salva essa pessoa, cura essa pessoa que ora comigo, meu Pai, neste momento. Meu Pai, liberta essa pessoa dessa opressão, envia o Teu anjo, Pai, para fechar a boca do leão, esse leão que quer devorar essa pessoa na carne. Esse leão, esse espírito imundo, esse espírito de Satanás, de enfermidade, que está destruindo a carne dessa pessoa, que está fazendo essa perna ficar ruim, que está fazendo essa coluna estragar, que está fazendo, meu Pai, esse rim paralisar. Meu Deus, envia o Teu anjo agora para arrancar esse mal dali, Senhor, para fechar a boca desse leão. Eu te peço, Pai, que o Teu poder restaure a saúde dessa pessoa. Te peço também, meu Pai, abençoa essa mãe, esse pai que pedem pelos filhos que saíram para festejar, filhos que saíram para viajar, filhos que saíram até com companhias que não convêm, amigos que não convêm, Senhor. Então essa mãe e esse pai estão preocupados. O que eu te peço, Pai, tem misericórdia desses jovens, que o Senhor os guarde e os proteja, mas também os faça ver, Pai, a inconveniência de andar no caminho errado. Que o Senhor os salve e toque no coração deles. Pai, abençoa essa pessoa que pede pelo seu trabalho, abençoa essa pessoa, Pai, que tem pedido ao Senhor um milagre no seu casamento, abençoa, Pai, essa pessoa que tem pedido ao Senhor um milagre na sua vida financeira. Meu Deus, dá provisão para essa pessoa que tem sido caluniada, Pai, que o Senhor feche a boca do leão, que o leão tenha a sua boca fechada pelos Teus santos anjos, em nome do Senhor Jesus, Pai, e na certeza, Pai, da Tua santa resposta eu te agradeço. Te peço também, meu Pai, que o Teu poder varra a casa dessa pessoa, em cada canto, Pai, para que todo mal seja tirado dessa casa. Todo mal espiritual, todo anjo do mal que tem nessa casa, meu Pai, que os anjos do Senhor, que são muito mais poderosos, eles varram esses anjos do mal, esses espíritos malignos sejam arrancados dessa casa, dessa família, em nome do Senhor Jesus. Esse espírito do mal que está no quarto da criança, fazendo a criança chorar, ficar assustada, ficar apavorada, em nome de Jesus eu mando este mal, saia agora, em nome do Senhor Jesus, e não volte mais. Pai, te damos graças pela bênção, te damos graças pela vitória, te damos graças pelo milagre, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado seja Deus, graças a Deus, graças a Deus. Amigo e amiga, acabamos de orar e agora então você põe essa palavra em prática aí, ok? Que você tenha uma excelente noite, que você tenha uma noite reparadora de descanso, para você que vai viajar ou trabalhar, que o Senhor, Ele proteja e guarde você de todo mal, que os anjos do Senhor, assim como estiveram com Daniel, estejam com você também para te guardar de todo mal, tá bom? Aproveita aí os comentários, coloca aí o nome das pessoas pelas quais você quer que a gente ore e
Até a próxima!